Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Iniciamos agora a aula 1.3, compreendendo a atenção à crise de pessoas com transtorno do espectro do autismo. Essa aula será oferecida pela professora Ana Maria da Costa Lambert. Ela é psicóloga e mestre em psicologia clínica pela PUC-RJ, assessora técnica da infância e da adolescência da Superintendência de Saúde Mental pela Secretaria de Saúde Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou Bárbara Salvaterra, especialista em gestão da saúde, da Superintendência de Atenção Psicossocial e Pessoas Vulneráveis da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, lotada na Coordenação de Atenção Psicossocial. As questões norteadoras que trazemos para essa aula são: acho que meu familiar, ou usuário, ou aluno está em crise e sofre de TEA, o transtorno do espectro do autismo. O que é possível fazer? Como perceber os sinais de crise? Quais as abordagens que os profissionais da rede de atenção psicossocial e rede intersetorial podem utilizar no momento da crise? Como lidar com a crise durante o isolamento social de crianças e adolescentes agora na pandemia da Covid-19? Então, assim, eu gostaria de passar a palavra para a professora Ana Maria Lambert, que terá cerca de 40 minutos de exposição. Muito obrigada e boa aula para todos. Olá, como vão? Eu sou Ana Maria, como Bárbara já falou. Atualmente eu estou na Superintendência de Saúde Mental, na assessoria técnica, né, de infância e adolescência. Eu quero falar um pouquinho só de onde que eu estou falando, né, do tipo de experiência que eu tenho, que é basicamente, né, com crianças e adolescentes muito graves, né. Eu fui 10 anos diretora de um CAPSI aqui no Rio de Janeiro, né. Eu queria trazer uns pontos para vocês. Aliás, eu agradeço ao Estado, né, esse convite, né, porque é um assunto muito importante para a gente divulgar cada vez mais, poder abrir conversas sobre isso, né, em todos os municípios, né, que a gente está falando do Estado do Rio, né, e intersetorialmente também, que é uma coisa extremamente importante quando a gente está falando de saúde mental, né? De atenção psicossocial, especialmente, porque a gente sabe que a saúde mental das pessoas, né, como a gente chama, ela sofre interferência de tudo, né? Das condições que a gente vive, do momento em que a gente vive, né, esse ano, mais de ano que a gente está passando aí, meio enclausurado, né? Alguns que precisam estar na rua, o estresse que isso causa, tanto de estar na rua quanto de estar em casa, né? Eu compartilho com colegas que falam disso, né? Esse momento que a gente está passando, a gente pediu muito das crianças, especialmente das crianças e dos adolescentes, né? De nós todos também, especialmente deles, né? Porque naturalmente eles gostam de estar na rua, de fazer atividades, de estar na escola, e a gente está pedindo uma contenção deles, né, que não é normal para ninguém, muito menos para uma criança pequena. Então, por aí, né, a gente já começa a ter que pensar, né, que o que vem de fora, né, para a gente, conta muito, né? Então, a gente precisa aprender, e os adultos também agora tiveram que aprender a se colocar ou estar no mundo desse jeito que está o nosso mundo agora, cada um com as suas posições, mas tivemos que aprender alguma coisa, né, para passar o dia, não é aprender coisas na internet porque a gente precisa passar o tempo da quarentena, aprender a lidar com isso, né, da forma que for, porque não tem uma maneira única nem a melhor maneira. A melhor maneira é a maneira que a pessoa consegue lidar com aquilo e ter um pouquinho de sanidade, vamos dizer, né? De algum equilíbriozinho, né, que faça ela suportar o dia a dia, né? Então, e para as crianças isso é
tem sido muito... É um pedido caro, né? Estão pagando caro, como todo mundo, mas eu digo isso porque crianças, né, estão habituadas aí, estão precisando estar normalmente com um nível aí de sociabilidade. Elas são momentos em que elas, principalmente as crianças aprendendo, estão precisando aprender a se relacionar, né, uns com os outros, e elas estão nesse afastamento. Em algumas situações, quando isso é possível, isso tem sido de alguma forma virtual, né, mas realmente nada substitui, né, o contato, né, presencial e os conflitos e a resolução dos conflitos nas interações sociais, né? Então, nesse sentido, realmente, num momento em que eles deviam estar experimentando isso, a gente está pedindo que não, né? E as negociações com isso são sempre muito, às vezes, complicadas, né? Porque está todo mundo também estressado. Então, eu estou falando isso tudo para dizer para vocês, assim, coisas que, por exemplo, vocês têm vivido, por exemplo, esse ano e pouco, né? Situações críticas, situações de conflito. Guardem isso, né? E como é que as situações críticas, as situações mais agudas da vida da gente, tem tantas coisas que interferem. Às vezes no dia, ou numa parte do dia, ou esse mês estou bem, outro mês eu não estou, né? Então, eu queria um pouco trazer para vocês as coisas que eu acho importante, né, e que a gente vem discutindo com os CAPCIs aqui no Rio de Janeiro, e essa discussão, aos pouquinhos, tem se ampliado intersetorialmente, porque isso vai ser muito importante para a gente avançar com a atenção psicossocial aqui no Rio, né? A gente vem discutindo coisas que a gente pensa que são muito caras quando a gente fala de crise, né? Por exemplo, a crise, ela não é necessária. Quando a gente fala em crise em saúde mental, a gente não está falando de qualquer coisa, a gente está falando de um momento, num momento específico, que não necessariamente está ligado a uma doença, não necessariamente está ligado a um transtorno, né? Ela não é um sinal de uma doença, ela não é necessariamente um sinal de um transtorno, quando a gente diz que aquela pessoa está em crise, ou quando eu digo eu estou em crise, né? Mas certamente é um sinal de sofrimento, é um sinal de que tem alguma coisa muito, muito desconfortável, né? Um desconforto extremo. E aí, quando, por exemplo, eu falo de desconforto extremo, eu estou pensando justamente nas crianças que têm autismo, né? Como a gente fala, né? Em que, por exemplo, uma coisa que acontece de repente, um barulho muito alto, especialmente nas crianças que não têm a oralidade, né? Que não falam, né? Oralmente, elas falam de outros jeitos, né? Especialmente nessas crianças, a sensibilidade, né? A concatenação ali dela com os sentimentos dela, uma coisa que vem depois da outra, às vezes as coisas vêm muito juntas, não é muito difícil elas serem super estimuladas, né? Por, às vezes, coisas que a gente não sabe o que é, né? E isso, às vezes, provoca uma crise, uma coisa que a gente chama de crise, que é uma certa desorganização ali daquela hora, né? A criança talvez não saiba, não tenha aprendido ali diante de uma surpresa, diante de um desconforto extremo, como é que ela lida com aquilo. Isso a gente aprende. E aí, gente, todo mundo aprende. Todo mundo precisa, aliás, aprender. Né? A gente não nasce sabendo lidar com desconforto, a gente não nasce sabendo lidar com frustração. Isso tudo é aprendido. Né? Então, isso é muito importante saber, e as crianças autistas também precisam aprender. São capazes, né, de aprender. Então, uma primeira coisa importante é essa, né? Como é que crise é sinônimo de sofrimento, não é signo de doença, necessariamente, tá? Não é uma coisa que é uma coisa que a gente é uma ideia que a gente tem, né? Como com outras pessoas que têm falado disso, né? A gente se alinha a isso porque isso vem da nossa experiência também, e isso
direciona a gente a como que a gente vai trabalhar, a gente vai chegando lá. Outro ponto importante é toda crise, né, tem contexto. Então, isso é uma das coisas mais importantes. Mesmo que seja na hora da crise, né, uma criança ou um adolescente mais agressivo, ou se debatendo, ou, enfim, qualquer sinal de que tem alguma coisa que não vai nada bem, né, que a gente chama crise, você pode, ali naquela hora, talvez não tenha muita coisa para fazer. O que tem para fazer é ficar calmo, né, não gritar com a criança ou com o adolescente, né, a gente tentar fazer uma coisa, às vezes, impossível, né, que é ficar calmo quando a situação está o caos. Né? Então, é um pouquinho a gente se pedir o impossível e isso a gente vai acostumando um pouquinho a fazer, porque vocês vão vendo o resultado disso. E aí eu estou falando para as pessoas que têm pessoas autistas na família, estou falando para os nossos profissionais que lidam, né, com essas situações, com essas pessoas, as famílias dessas pessoas no nosso trabalho. Né? Então, na hora, pode ser que você não possa fazer mais nada além de ficar calmo, tentar saber o que está acontecendo, né? Tentar se localizar ali com aquela criança ou aquele adolescente. Não estou nem falando só de crianças autistas, né? Às vezes você tem que fazer uma contenção, que pode ser um abraço, né? Que pode ser alguma coisa que faça aquele momento esvaziar um pouco, né? Às vezes não é para ficar falando nada, né? Deixar passar um pouco, porque passa, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho de paciência, às vezes, né? Passado isso, não tem como, para a gente poder fazer qualquer tipo de trabalho e para prosseguir o dia a dia que as famílias têm com essas pessoas, não é possível que a gente não pense, né? E isso, as famílias que estão nesse trabalho, né? E os profissionais também, não dá para não pensar de verificar, localizar, situar qual é o contexto, qual foi o contexto daquilo, porque é isso que vai ajudar. É isso que vai fazer com que, se a gente não pode adivinhar, né, quando é que vai ter uma crise, porque às vezes a gente tem surpresas, né? Às vezes a gente acha que, caramba, tem toda aí a situação, eu já vi que tem uma situação meio de gatilho, né, para alguma situação, algum conflito, né, que a criança não está aguentando, ou que o adolescente está se sentindo muito encurralado na parede, né, está muita demanda, muita coisa sendo pedida dele, e a gente imagina que pode ser que venha uma crise. Né? E a gente pode se surpreender, né? Porque até lá a gente já sacou o que é que desencadeiam as crises, né? Qual é o contexto que desencadeia uma crise. A gente vai achar, né? A gente acha, né? Tenham certeza disso. E, para isso, vem a outra coisa importante, que o que a gente... a gente só pode achar isso, achar o que é que faz uma pessoa ficar mal, a gente só vai achar isso na pessoa, na relação com a pessoa, não é em livro nenhum. Não é em coisas que caem do céu, explicações do fantástico, não é isso. É conhecer aquela pessoa, tanto a família daquela pessoa, quanto os profissionais que estão ali naquela pessoa. E é um conhecer longitudinal, é um conhecer que acompanha, que convive. Então, ninguém conhece melhor, né, essas pessoas do que as pessoas que convivem com ela. Às vezes não são as famílias, são locais de abrigamento, por exemplo, né? Mas as pessoas que convivem com ela que muitas vezes são as pessoas que conhecem mais. Essa família pode até nem saber que conhece. E aí, por isso que todas essas famílias, né, das pessoas que estão se tratando, né, que estão sendo acompanhadas pela atenção psicossocial, elas precisam também ser acompanhadas, porque elas precisam, às vezes, saber que o que elas reparam, né, nas situações que acontecem, vale muito
vale mais do que o psicólogo vai dizer, vale mais do que o TO vai dizer, porque tem um saber ali que eles que vai ser, vamos dizer, dito ali para os profissionais que estão ali trabalhando, mas tem outras coisas que vão ser construídas junto, né, nessas conversas com os profissionais, com a família, né, entre os profissionais, com a família e com os chamados pacientes, né, que é outro, repara, assim, quem é o paciente? E quando se trata de criança e adolescente, aí não é botar todo mundo é paciente, mas não, precisa ser alguma parceria de verdade, alguma coisa em que a família tenha confiança suficiente para falar de coisas e apostar em certas dicas que às vezes a gente vê que funciona, que o familiar não viu que funcionou, não é? Quando a gente fala, mas isso funciona, nem sempre a pessoa precisa acreditar, né? Vai ter que ser construída alguma vinculação, alguma confiança construída, né? Você dá um voto, né? Mas isso é construído, isso é verificado, né? A cada vez que a pessoa percebe que algumas coisas estão dando certo, né? Então é um trabalho aí, né? E avaliar, saber, né, identificar esse contexto, isso vai ser o fundamental, porque é a partir daí que a gente vai poder pensar no que a gente chama de projeto terapêutico singular, que é qual é o trabalho que todo mundo, e aí não só os profissionais, eu estou falando muito a partir dos CAPs, né, que é a minha experiência maior, mas não é só em CAPs, né, que as pessoas... tanto as pessoas com autismo quanto as pessoas com esquizofrenia, enfim, ou quanto as pessoas muito vulneráveis, né, que não têm necessariamente um transtorno mental, mas são pessoas que podem e devem, né, a gente deve estar com elas em situações, porque justamente estão passando situações muito vulneráveis, né, territorialmente, né, na vida delas, né. Isso é importante que se construa, então, alguma coisa que parta, que seja mão e contramão, né? Que seja tanto do lado da família quanto do lado, né, das pessoas que estão ali nos CAPs, né? Eu estava dizendo que nem sempre o que as famílias consideram tratamento se dá dentro do CAPs, né? Pode se dar no ambulatório, pode se dar num centro de convivência, né? Nem sempre é um serviço de saúde formal que a pessoa ou a família da pessoa consegue, entende que dá mais suporte, o que dá mais certo, né, no cuidado com o paciente, né. Eu estou lembrando de uma situação em que a gente tinha uma menina, não era, chegava a ser adolescente, assim, mas ela não falava com ninguém, nem em casa, nem na comunidade dela, nem com os profissionais, os ditos profissionais do CAPES, né? Ela só falava com a copeira da gente, com a pessoa que servia o lanche. Então, era a única pessoa que ela falava. E a gente, quando a mãe descobriu isso, foi uma sensação, porque ela não falava só uma palavra, ela fazia frases, né? Isso é muito importante, assim, porque às vezes a gente acha que sabe como é que lida, mas se a gente não conhece o que fez, né, com que essa pessoa, essa menina, falasse com a copeira, a gente, que não somos as copeiras, então somos ela, né, a gente não vai ter nenhuma chance com ela. A gente pode ficar ali tentando uma coisa ou outra, que é lógico que isso tem algum efeito, né, porque a gente está conhecendo ela, mas quem escolhe ali, né, no final das contas, quem escolhe ali de quem vai ser parceiro são as pessoas que né, supostamente estão sendo tratadas, né? Supostamente que eu digo porque nem sempre o que a gente está oferecendo, o que a gente nomeia como o tratamento oferecido é o que adianta para a pessoa, né? Eu sempre digo uma coisa que eu acredito muito, assim, a gente nunca sabe o que vai dar certo num tratamento. A gente nunca sabe de onde vem.
Então, por isso mesmo, a gente tem que ficar aberto, a gente tem que ficar de olho aberto, de ouvido aberto, prestando atenção no que essa pessoa está dizendo, como é que ela está vivendo a vida dela, prestando atenção no que outras pessoas que vêm, por exemplo, eu sou psicóloga, prestando atenção no que, como é que a terapeuta ocupacional está olhando, entendendo aquela situação. Como é que o menino fala com a terapeuta ocupacional? Essa, de fato, uma parceria em vários níveis, ofertando alguma coisa, e daí a criança, ou adolescente, ou o adulto também, vai pegar alguma coisa, né? Isso é assim no crescimento de qualquer um, né? Quanto mais, não é a quantidade, né, também, mas se você tem ofertas variadas, você tem mais chance de escolher alguma coisa que no final pode ser o que dá certo para você, né? Então, isso parece muito básico, assim, né? Mas é muito importante. São coisas que a gente viu que funcionam, né? Nesse nível básico mesmo, né? E falando do nível básico, de uma outra situação que abriu muito a minha cabeça, assim, foi uma das coisas uma das experiências que eu ouvi, nem eu passei, eu ouvi, que me influenciaram mais, assim, eu diria que nesses 40 anos aí que eu trabalho. Numa situação em que um bebê, tinha um bebê numa clínica de família, aqui no Rio, e super cuidadosos lá, eles viram que o menininho não olhava para ninguém, ele tinha uns 8 meses, talvez. Ele não sustentava o olhar com ninguém, né? Ele não olhava no olho de ninguém, digamos assim. E meio é difícil dizer isso, né, de uma criança de 8 meses, assim, mas a descrição era como se fosse uma criança meio aérea, não se ligava muito com as coisas, né? Que com 8 meses isso já é esperado, né? E eles ficaram preocupados que isso fosse um sinal, né, mais precoce, um sinal precoce de autismo, mas enfim, depois a gente pode voltar aí que eu acho isso importante, né? E o que eles ofertaram ali? Eles podiam ter conversado com o CAPSI, com as pessoas do CAPSI, eles podiam ter falado, né, colocado para pedir algum tratamento no centro de reabilitação, né? Mas eles fizeram uma coisa muito esperta. Lá naquela clínica tinha uma oficina de Xantala, que é aquela Xantala com bebês, né? Que é aquela massagem. Mas, enfim, se produzem outras coisas ali. E esse bebê, enfim, chamou a mãe, né? Trouxe o bebê. Na primeira vez que a mãe foi, ela chega para a pessoa, a enfermeira, que era fazer a oficina, ela chega para a enfermeira e fala: eu nunca tinha visto meu filho olhando para mim. Isso é uma das coisas mais básicas do ser humano, né? Você olhar para o teu filho, né? E ver o teu filho te olhando, e aí você fala, oi, né? Isso, para mim, caíram algumas fichas, assim. Primeiro, como que a gente dá isso por garantido? Que o que a gente chama de, isso é tão humano, como que a gente dá isso por garantido e acha que vai acontecer sem prestar atenção, né? Não é, né? Então, tá aí um exemplo, né? Segundo, que a gente está lidando com, quando a gente fala dos sinais de autismo, a gente está lidando com coisas muito básicas da humanidade, justamente, né? Como que essas coisas básicas não são garantidas e como que a gente precisa garantir que existam, né? De alguma forma. Às vezes ajudando algumas pessoas, né? E foi muito interessante porque, obviamente, isso a ideia de que podia ser autismo se desfez rapidamente, né? E o que era a situação lá? Por que a mãe não via? Nunca tinha visto, né? Ela tinha mais outros 5 ou 6 crianças, todas pequenas, esse era o bebê, mas todas pequenas, todas tendo que arrumar, fazer comida, ao mesmo tempo que estava arrumando para ir para a escola, e ela ficava com o bebê olhando no colo, o bebê olhando para fora e não olhando para ela, né? E ela, mesmo que estivesse com o bebê aqui, né, estava fazendo outras coisas, não estava voltada para ele, né?
uma mãe que estava, enfim, sozinha ali com tantas crianças. E como que, então, de novo, outra lição, né? Como que é fácil isso acontecer no nosso dia a dia? Isso, né? Isso não é possível que se culpe ninguém, né? Porque é alguma... E essa questão do autismo é uma coisa muito marcada por algumas teorias, né, antigas, de uma certa culpabilização da família, especialmente da mãe. Isso é muito, muito grave o que aconteceu, né, na história aí da descrição aí dessa síndrome, né? E é muito interessante isso, ver como que isso pode não acontecer por motivos mais cotidianos do mundo, né? E como que tendo gente ali que aposta em outras coisas, que não só esse olhar que quer ver, quer fazer diagnóstico, quer ver se tem doença ou não. Quando você propõe também coisas que integrem, que façam conviver, que façam as pessoas se olharem, a mãe olhar para o filho olhar para a mãe, né? Como que isso faz muito mais diferença, muitas vezes. Como eu trabalhei em CAPCI 10 anos, e no momento em que os CAPCIs tinham outro tipo de funcionamento, né, do que tem tido nos últimos poucos anos, mais na direção da atenção psicossocial agora, eu ficava pensando, esse menino iria para um CAPCI, né, ou para um centro de reabilitação, com uma suposição, com uma suspeita, com um medo. Você imagina isso para a mãe, em vez de ir fazer uma massagem e estar com o filho e com outras mães e com os profissionais da clínica, com a enfermeira, em outro tipo de situação em que você pode ficar conversando, né? Imagina aí entrar num CAPCI com várias crianças com doenças graves até, né? Com mães com dificuldade de conviver, com meninos. E o que é isso? Para uma mãe de um bebê de 8 meses entrar, para aí, então, algum médico, algum psicólogo dizer se o menino tem autismo ou não. Isso no mínimo, estressante, né? Então, a gente, nesse sentido, e foi uma das coisas que eu acho muito importante a gente cada vez falar mais, dessa necessidade, né, dos CAPCIs estarem muito mais junto do território, junto das soluções, né, mais de tecnologia, né, vamos dizer assim, super leve, né, de situações mais perto do cotidiano da vida, e que a gente talvez possa ajudar muito mais do que, né, e não é muito mais, talvez também muito mais rápido, né? Porque exatamente essa coisa dos sinais de risco de autismo são coisas que não são necessariamente para a gente fazer diagnóstico diferencial logo, porque aí você já está supondo a doença, né? Você tem que ofertar e sacar o que está acontecendo ali, naquele contexto. Olha isso, né? Se você fosse lá com esse olhar de como é o seu contexto, como é que você vive, né? Alguma coisa a gente já ia sacar que, então, como é o seu tempo com ele? Tempo pequenininho, tempo só de olhar e ser olhado, só isso. Isso dura segundos, não é? E olha como faz diferença, né? Se a gente está mais próximo disso, a gente pode mais rapidamente localizar no que a gente tem que mexer, o que a gente tem que ofertar, e não precisa ser horas de psicólogo, horas de médicos, né? São coisas muito... E isso é a maior parte, né, das questões de saúde mental que a gente tem numa cidade, né, como Rio de Janeiro, exceto a partir desse momento aí da pandemia que tem estendido excessivamente, em que a gente já está tendo, né, outros problemas até mais cronificados, né, de saúde mental, pelo que é exigido, né, nesse momento aí da pandemia das pessoas, né. Então, a outra coisa muito importante voltando aí à situação de crise, né? Qual é o contexto, qual é a situação? A crise até poderia ser, a gente tem uma criança que a gente está com medo de que já seja autista, né? Por exemplo, desse menino, né? A gente precisa ofertar alguma coisa e oferecer alguma coisa, né? Então, mas quando a gente fala da crise
montada já, né? E a gente tenta sacar e perguntar e querer saber do contexto, a gente está querendo saber do que aconteceu antes, às vezes, porque às vezes é isso, é alguma coisa que aconteceu antes, né? Logo antes. Ou alguma coisa que vem quando é uma crise, já ligada a uma coisa do transtorno, a maior parte das vezes é alguma coisa que vai não crescendo, né? E nisso é muito importante esse acompanhamento, que a gente consiga, como eu falei antes, saber o que normalmente naquela pessoa pode desencadear. Ou estou lembrando de uma menina, uma adolescente, que ela ficou muito mal e depois, né, com o tratamento, ela ficou muito bem. E numa situação que tinha... porque a gente... É necessário que as famílias sejam acompanhadas, né, como eu já falei, mas isso nunca é demais falar. As famílias precisam ser acompanhadas por todos esses motivos, porque a gente vai estar mais perto, porque a gente vai, né, saber das coisas, porque eles vão poder mais contar com a gente, né, em situações mais difíceis. Não é um profissional que você vai de vez em quando, em algum momento a família vai estar meio rendida ali numa situação, porque ela mesma ficou isolada do que é, né, do que é possível fazer, né, no acompanhamento da sua criança, né, ou do seu adolescente. E essa menina, ela foi acompanhada há bastante tempo e numa situação em que as famílias... Era um dos momentos lá que era uma convivência das famílias. Assim. Uma das coisas era, enquanto os meninos estavam no CAPS fazendo alguma coisa, ou sem elas, ou com elas, tinha algumas pessoas conversando, eu estava junto e a médica estava junto. Estávamos conversando, porque a gente também sacou que, muitas vezes, uma conversa que a gente costuma chamar informal, né, ela é muito mais aberta e aparecem muito mais coisas interessantes do que aquela coisa formal de entrar numa consulta, numa salinha, né? Às vezes é muito diferente, né? E ela estava falando de algumas coisas que essa menina estava fazendo. Por exemplo, ela tinha roubado uma borracha. Pequenas coisas, né, que eram muito parecidas com coisas que aconteceram antes, nas duas crises que ela teve antes. Né? Era uma menina com quase 18 anos já. Ela desde muito cedo, né, ela apresentou muitos problemas. Assim. Então, ela tinha tido duas crises grandes, assim, e era muito parecido, muito parecido. E a gente conseguiu, ouvindo aquilo, e conversando com a mãe, e tirando essas dúvidas, isso não aconteceu talvez, naquela época, né? E conseguimos fazer com que isso não descambasse também, né? Para uma outra crise. A gente conseguiu fazer algumas intervenções com a adolescente, né? E aí, através disso, a gente conseguiu saber que ela tomava uma medicação que ela não estava mais tomando. Ela estava escondendo, né, a medicação, então isso fazia eu piorar um pouco. E pôde haver uma negociação ali e ela já não estava bem, né? Mas isso não aumentou demais. Então, às vezes são coisas muito pequenas, mas que só são possíveis se a gente conhece, de fato, né? As pessoas, tanto a família quanto a história delas, quanto, né, na convivência. E aí, o que é importante nisso, isso essa coisa do acompanhamento que eu estava falando, era uma das coisas mais importantes, então, que a gente viu. Lá em 2013, a gente estava fazendo um acompanhamento de um dos meninos, jovem também, era um menino que estava numa situação mais crítica, estava muito difícil para ele suportar ali, enfim, a convivência da família mesmo, com o padrasto e tal. E em um desses dias, uma coisa que acalmava muito ele era ele poder jogar videogame de madrugada. Então, que estava tudo muito mais calmo, as pessoas já tinham ido dormir, portanto, as situações de conflito familiar eram amenizadas, então ele tentava dormir durante o dia e de noite jogar videogame, que era onde tinha a paz. Era dito por ele, né? Então,
Não era fácil desses familiares entenderem, especialmente o padrasto, mas estavam deixando, estava sendo possível aí esse manejo deles concordarem, né, com uma coisa que normalmente não se concorda, né, mas em termos, por conta desse momento, que era um momento, né, dele. Dessas noites, que foi uma coisa que durou algumas semanas, assim. Numa dessas noites, eu acho que o padrasto dele estava muito... Não estava bem também, né? Isso é normal também, isso acontece. E eles começam, ele acorda de madrugada, vê que o menino está lá, manda o menino dormir, o menino diz que não vai dormir, e, final das contas, no conflito lá, ele joga no chão o videogame dele e quebra. O videogame que foi o pai dele mesmo que tinha dado. Então, isso quer dizer, se criou uma situação, né, um conflito, e qual foi a ação? Isso era de madrugada, né? A gente já estava trabalhando com uma possibilidade de, mesmo durante a noite, nessas situações de meninos que a gente já sabia que não estavam bem, a gente já tinha conseguido fazer, a gente não era CAPCI 24 horas, né? Mas a gente já tinha conseguido fazer uma possibilidade de suporte à noite, né? Por um telefone. Eles não fizeram isso, eles levaram o menino para uma emergência psiquiátrica. Mas olha o que gerou isso, né? Já tinha uma crise, o padrasto, enfim, se alterou lá, enfim, jogou no chão, e quem vai para a emergência é o garoto, porque o garoto ficou enlouquecido, né, de terem quebrado basicamente a única coisa que o acalmava, né, naquele momento. Então, você vê que de novo, é necessário a gente acompanhar a família, e mesmo acompanhando isso pode acontecer, porque é todo mundo gente, né? Ser humano se incomoda, enfim. Mas também se não tem nenhum acompanhamento, né? As famílias ficam jogadas à própria sorte, né? Ou remetidas à medicação, né? Ceda tudo, todo mundo, porque para suportar essas coisas, às vezes, né, costumava-se dar, em algumas situações, alguns lugares fazem isso também, costuma-se dar medicação para a família também, né? Então, fica todo mundo sedado, isso não resolve, né? Então, isso é um outro ponto aí que está perto da família. Aliás, era isso que eu ia dizer, esse caso sinalizou várias coisas para a gente, porque teve outros detalhes aí, mas sinalizou várias coisas para a gente. Foi quando, lá em 2013, no comecinho, a gente montou dentro do serviço algumas possibilidades de ser um serviço 24 horas quando as pessoas precisassem, né? E aí a gente foi tendo várias surpresas, né? Que quanto mais a gente dava cuidado, promovia cuidado, não só de venha para cá, não tá bem, vem para cá, né? Os CAPs especialmente, não podem ser CAPs vinde a minhas criancinhas, né? O CAPs tem que estar, de fato, no território, tem que conhecer o tal contexto, tem que conhecer o entorno, tem que ver o que acontece, a gente tem que negociar muitas vezes com o contexto, justamente, né? A gente, cada vez mais, nos últimos anos, a maior parte dos pacientes da gente na cidade, né, que estão em situações muito críticas, são meninos de extrema vulnerabilidade. Não, seja por uso de drogas, seja por questões de gênero, né, em extrema pobreza, situações em que a família está completamente isolada, separada dele, já os laços completamente deteriorados, né? São os meninos que mais exigem, né, da gente em termos de continuidade de cuidado, né? Isso nos últimos anos, né? E aí, se a gente não está, uma das coisas que a gente rapidamente viu é que a gente
tinha necessidade de prestar acompanhamento 24 horas, de noite, né, final de semana, feriado, quanto a gente tinha menos necessidade de precisar acompanhar 24 horas, quanto mais a gente acompanhasse territorialmente. Mesmo que o adolescente precisasse dos nossos cuidados de noite, por exemplo, e aí o de noite podia ser na casa dele, podia ser dentro do CAPCI mesmo, num leito, né? Ou num hospital, se ele tivesse hospitalizado. A gente viu que, mesmo com isso, a gente precisava estar ali cuidando junto daquele entorno, né? Daquelas situações familiares que estavam ou provocando, como no caso do menino do videogame, ou exacerbando, né, essas situações, né, de desconforto e desamparo e de adoecimento mesmo, né? E quando eu falo provocando, a família provocando às vezes alguma coisa, muitas vezes é porque as famílias estão ali sem o suporte que elas precisam, né? Não estou falando de maldade das famílias, estou falando, né, de problemas mesmo. Às vezes tem outras pessoas que têm algumas doenças na família, né? Então, são situações sempre muito complexas, essas que a gente lida nos CAPs, né? Isso é o motivo de existência dos CAPs, né? Lidar com situações complexas, pensando que a gente pode ter estratégias mais amplas, né? Em número também, né? Em tipo, né? E às vezes as estratégias não são tão complexas assim, né? Isso que eu tô dizendo, são estratégias simples, mas guiadas pelo que a gente conhece do caso ou dirigidas para a gente conhecer a situação, tanto daquela criança, né? Porque às vezes também tem isso, as famílias vêm trazendo ali uma criança, um adolescente, para situações em que ela está enrolada com a família, né? A família enrolada com a criança, né? E a gente precisa, de fato, ouvir isso, né? E poder cuidar da família também por isso, para ver ali como é que a gente monta, né, esse plano aí de cuidado e de acompanhamento, né? Então, nesse sentido, era esse último ponto, assim, a gente viu que quanto mais a gente conseguia acompanhar territorialmente, a gente fala muito do acompanhamento territorial, né? Menos a gente eles precisavam, né? E a gente, portanto, de dispensar cuidados de 24 horas. Então, por exemplo, agora esse CAPCI é CAPCI 3, né? Mas de 2013 a final do ano passado, que foi 2020, né? Que em 7 anos foram feitas, talvez, eu não sei, não me lembro se foi 7 ou 8 acompanhamentos dentro do CAPS, né? A gente fez alguns acompanhamentos de noite na casa da pessoa, né? Estou falando de noite, tá? Que o que a dificuldade aí dos CAPs tipo 2, né? É o que acontece depois das 5 horas da tarde, né? É quando fecha. O que acontece no final de semana com o paciente? A gente vai delegar isso às emergências, né? Como é que a gente pode fazer esse acompanhamento, né? E se a gente está no trabalho territorial, não junto com o paciente, mas também com as pessoas ali, as associações de moradores, os familiares, enfim, se a gente está presencialmente ali, a gente constrói com o paciente, às vezes para o paciente, porque o paciente é tão frágil, né, que não consegue, né, fazer e sustentar isso sozinho, é a gente que tem que estar ali, a gente consegue ali junto com eles prover, né, ou não prover, montar um certo suporte que ele vai ter depois das 5 e no final de semana, né? Então, de fato, junto com as clínicas de família, né, ou conhecer um suporte que ele já tem, mas a gente não sabia, né, e poder estimular um pouco isso. Então, a outra coisa, então, importante quando a gente fala de crise é essa questão de... Aí eu estou falando do serviço público, né, da atenção psicossocial, dessa rede aí de atenção psicossocial, promover esse cuidado, esse acompanhamento territorial, que é uma das coisas
mais importantes. Os CAPCIs, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, ele, por muitos anos, faziam um bom trabalho, mas era um trabalho muito dentro da casinha, né? Dentro da casa onde ele estava, dentro do endereço, no endereço, né? Muitos atendimentos individuais, né? E tem uma outra coisa importante também que eu sempre falo, assim, quanto mais você individualiza um problema ou uma situação de uma criança ou um adolescente, mais você está destacando ele do contexto que ele está, certo? Olha, tá uma zona ali onde você mora, né? A sua família está mal com isso, mas ela não pode sair dali, você está mal pra caramba com isso, chorando, tentou tomar o remédio da sua mãe, né? Mas aí eu digo para ele, então vem aqui que eu vou te tratar, é isso só que se pode ofertar, né? É você que é o problema, não é isso tudo aí, né? Então, o que a gente pode fazer? E não dá para ficar assustado, como muitas vezes isso era mais comum de ouvir, ainda bem que cada vez eu ouço menos, mas ainda ouço. Não dá para atender, só dá para atender um certo ponto, ou esse paciente é um caso social, né? Ou seja, é um caso em que as vulnerabilidades, né? Enfim, a gente está falando de condicionantes determinantes sociais, né? E aí a gente não pode fazer nada? Como assim? O que é um ato, né, de cidadania, um ato político, assim, quando a gente vai cuidar e acompanhar um paciente no território? E se a gente poder fazer alguma coisa, sim, né? Além de outras coisas que a gente tem que colocar luz, né? Dar visibilidade, né? A certas coisas que não é possível concordar e tratar dessa forma mais limpinha, bota no psicólogo, mas ele tem acompanhamento com psicólogo ou com psiquiatra, mas a vida dele está horror, né? E aí nada. Então, isso para a gente hoje está muito, muito claro, né, que de fato é essa direção, na verdade sempre foi, né, mas a formação, né, da gente, da maior parte nas universidades, é muito voltada para a atenção individualizada, né, hiperespecializada, né, e pouco multiprofissional, né, que é muito difícil, né, multiprofissional, bem intersetorial, né? Então, eu acho que isso conta, né, bastante a formação da gente quando a gente vai trabalhar no público com esse direcionamento, né, da atenção psicossocial. Eu não sei se a gente para aqui, se vocês querem perguntar. Oi, Ana Maria. Sim, acho que eu vou trazer uma pergunta. Muito obrigada pela sua excelente exposição, esclarecedora, orientadora e sensível, trazendo casos também, narrativas que aproximam a gente do problema, né, do momento da atenção à crise, né? E você destacou muito que, bem, vou repetir o seu mantra, né? As famílias precisam ser atendidas em conjunto, isso é importantíssimo, é ótimo que você traga esse diálogo, porque uma das principais intenções desse curso é fazer esse diálogo com as famílias e aproximar as famílias das nossas redes de serviço, né? Tanto de atenção psicossocial como atenção à saúde e dessa rede intersetorial mais ampla que você chamou bastante atenção. E nesse momento da crise, você falou muito, você explicou bem também, exemplificou bem, que precisa a gente entender quais são os disparadores, né? O que faz, né? Qual é esse grande mal-estar que faz essa criança, esse adolescente, né, explodir e ter a crise. E nessa investigação da família, né, olhar para dentro, os profissionais ajudarem, né, e ver quem são as pessoas de referência
da criança ou do adolescente nessa situação, que podem estar, né, se conectando de alguma maneira, conseguindo ter uma escuta especial, né, e trazer esse profissional para dialogar também, ou essa pessoa que tem essa escuta especial para a gente chama do matriciamento, né, trazer ela e nesse momento da crise entender então como essa criança, esse adolescente se expressa e como é que essa família vê essas expressões e quem está em contato é muito importante. Agora, e pelo lado da família, uma questão que é trazida muito para os nossos supervisores e profissionais da atenção psicossocial é a fragilidade da cuidadora principal, do cuidador principal no momento da crise, né? Essa superexposição social, né? Enfim, qualquer criança, em qualquer situação, né? Com qualquer diagnóstico ou não, pode explodir, mas a sociedade né, padronizou até a crise que é aceitável e a crise que não é. E muitas vezes a crise de uma criança, um adolescente com TEA, pode ser visto não dentro daquele padrão aceitável. Como é que a mãe, como é que o cuidador principal pode lidar com essa sobrecarga de julgamento, que é o que dificulta também ela, nesse momento, se acalmar, né? Abraçar, conter, para deixar aquele momento passar? Você teria recomendações? E aí eu passo a sua palavra para poder responder essa questão e para as suas considerações finais também, para você dar o encerramento. E agradecemos mais uma vez a sua participação. Obrigada, Ana. Ótimo, Bárbara. Obrigada pela pergunta. Assim, acho que eu vou fazer disso, talvez, as considerações finais. Assim, eu acho que tem uma coisa que a gente acaba construindo. Não, a primeira coisa geralmente, o que você chamou dos cuidadores primários da criança, especialmente das crianças que têm autismo, são muito sozinhos, né? A primeira coisa que a gente precisa ajudar aí é, de fato, construir um grupo de suporte. O grupo de suporte pode ser, inclusive, algumas pessoas que ela conheça nos locais em que ela está, né? Em que ela leva o filho, né? E, de fato, ter alguma coisa um pouco mais ativa dos serviços, e a gente está tentando trazer para os CAPCIs aqui no Rio os grupos de ajuda mútua e suporte de pares para estarem nos CAPCIs. A gente já está com 3 CAPCIs que estão começando a fazer isso. E isso tem tido um efeito, nos CAPs de adulto, tem tido um efeito muito interessante, né, de pessoas que se encontram, que ajudam umas às outras em momentos difíceis e nos momentos para se distraírem também, né? De uma ficar com o filho da outra para ela ir para o shopping, ela, sabe? E andar na rua, né? Ficar um pouco sem a criança, né? Isso é possível construir, né? Mas se o familiar está muito ali dentro ali daquela situação, às vezes por muito tempo, né, muito sozinhos, é muito difícil deles verem isso como uma possibilidade, sabe? Isso é uma coisa, mas é possível também, a gente, eu acho que os serviços têm uma parte importante nisso, como eu falei, de produzir mais ativamente, auxiliar um pouco, né, oferecer um pouco, apontar lugares, né, ir com as pessoas nos lugares, né, a gente tem ainda quando a gente tem, como é que é o nome? As Vilas Olímpicas, que tem muitas coisas para fazer, muitas mães levavam, a gente tinha um dia que a gente ficava o dia inteiro, uma tarde inteira ali. Então, as mães iam fazer algumas coisas e os filhos fazer outras, né, e nisso elas conheciam pessoas, né. Dali pode aparecer algumas amizades, né? Você não tem obrigatoriamente que só ser amiga de menino que tenha também o filho autista, não é possível isso necessariamente, né? Mas, né, você pode encontrar uma pessoa, né, que te ajude e tal. Então, isso é uma coisa. Quanto mais sozinho a pessoa tá, mais sem suporte ela tá, né? Menos autonomia ela vai ter e muito mais pesados vai ser esse sentimento, né, de impotência em lidar com o filho, né? Então, nesse sentido, de novo, num cuidado que tenha bastante gente, não necessariamente nos CAPCIs, mas
que às vezes tem mães que preferem levar os meninos em alguns lugares, mas era muito importante que esses lugares se falassem, sabe? Pudessem, de fato, então, trabalhar juntos para poderem ajudar, né? E estarem junto com a família para sacar quais são esses momentos, fazerem planos, né, terapêuticos comuns, né? Para ajudar nesses momentos, né? Mas uma coisa que a gente viu também nesses momentos de crise, em alguns acolhimentos que a gente fez à noite, foi muito interessante também, porque aí começavam a aparecer, por exemplo, familiares que no dia a dia, nos momentos de crise, familiares que no dia a dia não apareciam. E a gente poder ajudar também a fortalecer vinculações antigas, né? Isso, em alguns casos, a gente viu isso acontecer, né? Essa questão de uma crise na rua, que eu acho que é uma coisa importantíssima, ou que mora em lugares em que, por exemplo, tem situações de crise, às vezes nem só crises, momentos de uma criança com autismo, né? Por exemplo, de gritar muito. Às vezes isso não é uma crise, mas às vezes é um certo comportamento repetitivo que pode durar muito tempo, no tempo, né? Não no dia, mas no tempo, pode ser muito frequente, e depois isso vai se diminuindo e passando, né? Mas é muito difícil, por exemplo, você tá, né, na sua vizinhança escutarem aquilo. E hoje, nesse movimento aí de solidariedade negativa, né, que a gente está vivendo, aparece essa coisa que a gente sempre, muitas vezes, ouve, né, especialmente das mães e avós, né, que são quem basicamente cuidam das crianças, né, a gente ouve isso como que é um processo adoecedor, porque fica uma segregação, eles acabam sendo isolados, porque eles ficam sendo mal julgados, né? Como se tem alguma coisa que a pessoa não está fazendo, e que deveria fazer, e que se fosse meu filho, e que isso e aquilo, né? E isso só vai adoecendo, né, as pessoas, né? Então, de novo, nesse sentido, é muito importante que que ela tenha parceiros aí nesse cuidado, que muitas vezes, às vezes, vai passar primeiro pelos serviços para poder se construir alguma coisa. Isso não tem garantia, porque a gente não sabe quem são essas pessoas, né? A gente vai vendo o que é possível, né? Mas é muito importante que eles tenham outros suportes, né? Os grupos de ajuda mútua, eles funcionam muito bem, né, para isso, né? Eu me lembrei de uma coisa que na tua pergunta, e que é muito comum também, que às vezes porque você não sabe muito bem o que fazer, e você às vezes quer se proteger, até para poder responder às pessoas, a gente tinha muito isso, assim, as mães gravando as crises dos filhos, não só para mostrar como é que mas também um pouco para se proteger, assim, o nível de sufoco, né, que isso deve ser, né? E quando você ia conversar, normalmente era isso, não era alguma coisa, não era para botar na internet, era alguma coisa para poder o outro ver o que ela passava. Então, acaba sendo não tem como não ver o sofrimento que isso causa. E aí não tem como não ver, não estou nem dizendo atendimento formal, careta, né? Vai no psicólogo, nem necessariamente é isso. Às vezes um grupo de ajuda mútua, assim como o tal do grupinho de Chantala, né? Às vezes um grupo de ajuda mútua é muito mais eficaz, né? E é muito mais interessante, porque tem uma horizontalidade ali do que as pessoas estão passando, que o psicólogo, o TO, ele nem chega perto, né? de poder sacar e de poder ajudar de fato, né? Isso é uma coisa importante para ser oferecida também, né, nos CAPs, ou, se não oferecida nos CAPs, apontada, né, procurada pelos CAPs e articulada, né? Então, isso é uma coisa muito difícil, assim, eu tinha situações a gente tinha uns acompanhantes territoriais, tem ainda no CAPs, e a gente tinha um paciente que basicamente, ele passou um tempão mesmo, sendo acompanhado todos os dias no CAPSI.
Ele ia todo dia para o CAPCI. Era um menino que era um dos casos mais graves, assim, que a gente já teve, eu acho, um dos mais graves do Rio de Janeiro, assim. Ele se machucava demais, assim, e gritava muito. E depois ele começou a falar mais, né? Mas quando os meninos iam acompanhá-lo na rua, andar com ele na rua, porque eram coisas que ele gostava de fazer, isso acalmava ele, ver o trem, ver o carro. Eram dois acompanhantes, né, que iam com ele, precisava de 2 pessoas, homens negros. O menino era branco, né, daquele jeito, né, que dava muita crise na rua, ele se jogava no chão, eu tinha que segurar ele para não ir para os carros. O que eles passaram na rua também não eram os cuidadores primários, assim. Então, eles acabavam tendo que andar na rua com um bilhete da mãe dizendo quem eles eram, né? A polícia perto. Você imagina as mães, né? O que elas não passam. Então, criar solidariedade é muito difícil, mas é alguma coisa que a gente precisa, eu diria, ativamente procurar, sabe? Porque isso não vem de graça, assim, e passa por várias coisas, vários níveis de trabalho que a gente tem que fazer socialmente, né? Assim, dentro das clínicas de família, que também são um local assim que podem ajudar, né, a ter, se falar disso, né? A gente estava conversando outro dia sobre o que a gente pode fazer quando os meninos e as meninas que estão em privação de liberdade no Degase, quando eles precisam ir nas clínicas de família, o que é preciso que a gente faça, né? Então, a gente notou que tem uma diferença, por exemplo, das meninas, quando as meninas vão, quando os meninos vão. Quando os meninos vão, se depender dos agentes do Degase, eles ficam dentro do posto, dentro da clínica, de cara para a parede, algemado. O que é isso? Qual é a experiência de cidadania quando vai ter uma consulta em saúde? Qual é a experiência de cidadania que meninos que estão em medidas socioeducativas, qual é o efeito que isso tem neles? E o que a clínica de família, o que a gente tem discutido muito, isso já está se alterando, né? Que é, sim, da nossa responsabilidade não deixar que isso aconteça e que eles possam ter, pelo menos num lugar, né, uma experiência de cidadania, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que estou falando que tem discussões, tem ações, porque as pessoas que estão lá para ser atendidas dentro da clínica estão vendo isso. Se estão corroborando ou não, não é nem dado a chance de se falar disso. Então, é preciso que isso seja levado ali nesses locais, né, em que a gente está, né? Porque é quem repara as coisas que tem que fazer, né? Não é deixar para o outro só, né? Então, é isso. Gente, isso é um assunto imenso, né? Como eu trabalho nisso há muito tempo, teria muita coisa para dizer, mas acho que para a gente falar dessa questão da crise, acho que são esses os pontos principais, assim, acho que é muito, especialmente em relação a essa coisa do autismo, que é uma coisa muito, muito desgastante, né? Nem todas as crianças, de fato, nem todas as crianças têm uma situação em que elas conseguem mais rapidamente aproveitar da vida de outros modos, né? Às vezes precisa de um tempo maior mesmo, mas essa pergunta do que a gente faz quando está em crise, ela precisa ser ampliada, sabe? Porque senão a gente só vai pensar na hora da crise e vai esquecer que pode. Porque muitas vezes as famílias vêm, mas foi do nada. Quem diz isso ainda não está nesse trabalho que a gente convida a fazer junto, que então, mas o que aconteceu antes? Isso é uma coisa, entende? Se produz inclusive no tempo, e é o momento em que se constrói essas parcerias, né, de cuidado, né? Eu acho que era isso. Agradeço aí vocês. À disposição. Muito obrigada, professora Ana Maria Lambert, por essa excelente aula sobre atenção à crise de crianças e adolescentes com transtorno do espectro do autismo. E para vocês que queiram saber mais informações, no começo da aba do curso tem o ícone Informações, ali vocês podem também, dentro das referências bibliográficas e material apoio, estudar mais. Muito obrigada.